Vamos lá com o Atlético e Bragantino. Foi sexta-feira à noite, cerca de 400 pagantes no estádio Serra Dourada. E o Bragantino veio aqui pensando em Série A, com o Wagner Lopes no comando, venceu com o gol do Moisés e continua sonhando com a Série A, hein, Doni? Continua, tá em nono lugar, mas com 51 pontos. O Bahia tem 54, né, se não me engano. Isso. E é o quarto, é o quarto colocado. Agora tem muita gente, né? Quer dizer, tem muita gente brigando. O Bragantino brigando. tá em nono. E quem está na frente agora, bem coladinho no Bahia, é o Sampaio, que ficou com 53. É o gol do Moisés aí. Eu achei o Atlético meio apático, sinceramente. Mas é compreensível porque, no fundo, o cara sabe que as possibilidades do Atlético chegar no G4 eram praticamente nenhuma. Assim. Agora, de qualquer maneira, esse gol realmente estava impedido, o Júnior Viçosa, e não tem muito o que falar. E não houve gol anulado, porque ele interrompeu a jogada antes. De qualquer maneira, o Atlético precisa, nesses jogos que falta, manter um certo vontade de jogar, né, Pasquez? No segundo tempo até que foi para cima, teve muitas chances, esse gol incrível que o Willi perdeu, mas ele não pode ficar considerando que o campeonato agora é amistoso para ele. Não corre risco nenhum, mas precisa, né? E acho que o mais importante disso aí foi mais um desabafo do Jovair Arantes. Dessa vez eu até, de certa forma, concordo com ele em parte. Ele reclama que a ausência da torcida no estádio fica muito difícil de tocar o clube dessa maneira, e fica mesmo. A torcida do Atlético precisa comparecer, precisa melhorar um pouquinho essa média de público do Atlético, porque senão fica difícil você fazer futebol numa Série B do Campeonato Brasileiro, os custos são elevados. Agora, o time, de fato, mostrou, assim, mesmo que de forma inconsciente, que já está relaxado com não correr risco nenhum e também não ter muitas possibilidades de chegar no G4. E essa reta final, Jean, embora a gente aprove o trabalho do Gilberto Pereira, mas imagino que essa reta final, porque perdeu ontem, ela vai dizer muita coisa. Porque é o momento do Gilberto mostrar que ele é motivador, que ele consegue manter os caras concentrados. Você concorda? Que ele vai ter que tirar um leitinho de pedra nesse momento? Claro que sim, mas nesse jogo aí, por exemplo, jogou com um time que minimamente é igual a ele, que devolve a derrota que havia sofrido em Bragança Paulista. Tem uns caras bons também, né? É um time que está brigando lá em cima. O time do Atlético, para mim, não foi omisso, buscou a vitória, buscou o resultado, não conseguiu. Esse time do Atlético, como nós temos falado, não é time para brigar por classificação de G4, como alguns afirmam. É um time que foi montado, nós sabemos da forma como que foi, nós não podemos esquecer disso, porque senão parece que maqueia todo. Parece que foi um time preparado desde uma pré-temporada. Que decepcionou, né? Com um treinador, né, com a preparação física ideal, com um treinador pronto para assumir, com um esquema tático definido. Foram contratações escolhidas a dedo para que a equipe chegasse no G4, brigasse lá em cima, e não foi isso que aconteceu. Né? O Atlético se arrumou depois do quarto técnico, quinto técnico na temporada, contratou jogadores até o último dia da janela, a maioria dos que joga chegou quase desacreditado. Desacreditado, quase no finalzinho do prazo para contratações. Na realidade, não há como negar que, diante do começo da temporada, e não só do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem uma campanha vitoriosa. Que só de não estar correndo risco nenhum, diante do início, isso é verdade, o que o Jean está falando é verdade. Eu, particularmente, não acho que está ruim, não. Eu só digo assim, é preciso ter um pouco mais, os jogadores tentar arranjar mais um pouco mais de vontade para não manchar um pouco essa imagem. Parece que o Gilberto, né, ele tá enchendo o saco esse negócio. Fica, não fica, vai ser valorizado, não vai, Daqui a pouco ele espanta a mutuca. Não continua. Pela primeira vez eu vi na entrevista dele ele dizendo, olha, eu não vou falar disso mais, se quiser valorizar, valoriza, eu vou seguir minha vida. Claro. Né? Agora, que uniforme feio, hein, gente? O preto do Atlético? Com verde. Que verde? Que cor que era aquela lá? Preto com todo cinza. Preto com cinza? Tem um preto mais cinza. Que tem degradê. Ficou esverdeado? Ficou. Ô, Jean, não gostei, não. Eu não sou muito fã desses terceiros uniformes, não, mas... Não, é só preto. É um preto, preto com cinza. É um preto mais desbotado, chegando pro cinza. A camisa rubro-negra é tão linda. A camisa, o modelo é igual, só que ao invés do vermelho tem esse cinza. Jean, eu não gostei, mas não gostei mesmo. Eu tô querendo concordar e discordar do Jovair Arantes aqui.
Primeiro, ele tem razão em reclamar que o torcedor não vai, que a torcida do Atlético precisa dar uma resposta melhor. Ainda mais que esse trabalho é vitorioso, do Gilberto Pereira. Agora, nós sabemos que não é com o dinheiro das rendas que ele toca o Atlético, né, Doni? Nem ele, nem nenhum outro diretor. Bem, a não ser alguns times hoje no Brasil, como, por exemplo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, que tem as maiores médias e rendas no Campeonato Brasileiro. Nós sabemos que o Atlético não vai ser tocado nem a despesa do dia a dia com dinheiro de renda. Isso não é determinante. Não adianta ele chorar desse tanto, não. Peraí, vamos esclarecer, porque você está batendo no cara pelo motivo errado. Ele não disse que é o dinheiro da renda, ele está dizendo que a ausência do público não permite que se consiga um patrocínio melhor. Ele tem o patrocínio, Ele não tem patrocínio, a Caixa não paga, ele vai perder a Caixa. Ele não tem o patrocínio porque ele não tem as certidões, né? Porque a galera não vai no campo, não. Por que a Caixa aceitou patrocinar? Sendo que o Atlético nunca teve galera no campo. Na entrevista dele... A Caixa vai sair. Mas é evidente que ela vai sair. Faz 2 anos que eles não têm a certidão. E também não leva ninguém no estádio. Agora eu vou te falar um negócio. Não. Com certidão... Eu posso falar? Com certidão negativa... Depois que entrou, meu amigo, não sai. Ainda mais que o Atlético tem um deputado federal que atua em oposição e situação lá em Brasília, que é o Jovair Arantes. Aí não, gente, vocês vão me desculpar. Se sai ou não sai, eu não sei. Eu não conheço como funciona lá. É a sua opinião que não sai. A minha eu acho que sai. Eu também porque acho. Tem gente pressionando, que tem muito mais torcida. Exatamente. Que gostaria de ter esse patrocínio que o Atlético tem, que tem deputado também, que tem governador também, que tem pressão também. Às vezes são partidos muito mais fortes que o partido que o Jovair está à frente. Mas agora tem pressão mesmo. O cara liga lá e fala assim, ô Caixa, tem um time aí que tem 3 anos que não tem a certidão, vocês vão ficar esperando a morte da bezerra? Gente, calma. O Atlético não tem por que ter o patrocínio, ele não tem as certidões negativas. Agora, a reclamação em relação ao torcedor é a mesma reclamação do Sérgio Rassi, é a reclamação do incompetente, que não consegue levar o seu torcedor, motivar o seu torcedor e fazer eventos para o torcedor ir. A torcida do Vila não ia também o ano passado. Se pegar a média do torcedor do Vila Nova o ano passado, é um torcedor que hoje bate bumba, maior de Goiânia, que enche estádio, que muito à frente das outras, mas ano passado também não ia. Os dirigentes do Vila Nova pararam com a choradeira, fizeram promoção, fizeram barulho na mídia, fizeram convocação, fizeram rifa, contrataram jogadores, fizeram barulho e a média melhorou muito em relação ao ano passado. O que faz a diferenciação é trabalho, essa choradeira, piegas... Isso aí não sensibiliza ninguém, o cara fica chateado. Mas olha só, você também não está sendo justo, não. O Atlético não, estou sendo muito justo. Não. O Atlético faz promoção. O Atlético faz, a promoção do Atlético é R$20. O ingresso do Atlético é barato. Desde que começou, desde que começou o campeonato. Esse ano inteirinho, essa diretoria colocou ingresso barato. E mulher não paga. Mas não motiva. Não motiva porque o torcedor... Não, aí é o seguinte, vamos falar a verdade, o torcedor do Atlético não vai mesmo. O time que está ganhando, ele não vai. Não, ele não vai, Ele só vai quando o jogo é lá no Ancioli. É por isso que eu não concordo. Por que ele foi em outros tempos, então, no Serra Dourada? Mas é isso que o Jovair está cobrando. Ele foi em 2013... Foi o último grande público do Atlético quando estava caindo, que deu 13, 15 mil pessoas no estádio Serra Dourada. É o público do Atlético. Mas alguma coisa aconteceu. Esse público de 1.000, o Atlético em Série B e Série A teve públicos de muito maiores que isso. Pois é o que ele está reclamando. Esse público não é o público do Atlético. Definitivamente não é. Vai mais gente. Claro que sim. Vai mais gente. Se tiver numa Série A, é claro que vai mais gente. O produto é melhor. Agora, é o que tem aí, ué. É o problema é o relacionamento. Os caras tratam os clubes como donos deles, fazem o que querem, falam o que querem no microfone, ofendem o torcedor. Não é uma, não é duas, não é 3 vezes. Falam para quem não precisa ser falado. Ao invés de motivar aquele que não está indo no estádio a ir, você desmotiva quem vai. Porque você dá dura em quem vai, né? Você dá bronca em quem vai, e não em motivar, em trazer o torcedor para junto do estádio. Então quem está indo falar, vou ficar aguentando esses caras falando isso aí o tempo inteiro, por que não valoriza eu que estou vindo aqui o tempo todo, jogo após jogo? Então a estratégia é muito ruim, faz expulsar o torcedor do estádio. Aí não adianta chorar, meu amigo. Esse discurso piegas não cola mais com ninguém. Eu acho que tem uma situação aqui em Goiás que precisa ser analisada pelos dirigentes de todos os clubes de fato. O público goiano é ridículo.
Mesmo esse do Vila Nova, e o Vila Nova está ganhando tudo, está na melhor fase dele dos últimos 10 anos, não importa se é série não sei o que lá ou não sei o que lá. O Vila Nova está em estado de graça, torcedor, e mesmo assim não enche o Serra Dourada. Convenhamos, ele leva um público muito grande, muito maior do que os outros, mas não enche. Ou pelo menos não anuncia que enche, né? Aí a gente vai ficar naquela discussão eterna de se tem mais gente ou menos gente, eu não vou entrar nisso. O fato é que é preciso que haja uma conscientização das diretorias todas, dos dirigentes do futebol goiano, a respeito disso. O futebol goiano está perdendo público, não é de hoje, e não é por culpa de Serra Dourada ruim, não é por culpa de imprensa, como eles gostam de falar, que a imprensa só fica metendo pau, não é isso não. É alguma outra coisa que eles precisam, eles como os administradores, eles precisam ver e olhar. Agora eu entendo o lado do Atlético, entendo a reclamação do Jovaí, não retiro as críticas que você está fazendo, não, eles conversam demais em microfone, esse ano até diminuiu, agora nesse campeonato aí. Porém, a torcida do Atlético, de fato, deixa a desejar, com todo respeito. Às vezes o Atlético veio aí fazendo uma campanha boa depois que deu uma arrumada no time. Nesse jogo, o Atlético perdeu uma invencibilidade de 10 jogos, gente. Em 20 jogos, ele perdeu 2 jogos apenas. E a torcida vai 500 pessoas, 1000 pessoas contando com as mulheres que entram de graça assistir. Realmente é de se questionar. Você é torcedor mesmo? Agora, aí você precisa analisar isso, como é que é. Agora sim, né, Doni? Você tem um problema. Qual que é o problema? O torcedor do Atlético, o torcedor do Goiás não vai no estádio. Como resolver esse problema? Aí eles têm que correr atrás. Não é chorando no microfone. Tudo bem. É oferecer, dar alternativa pro cara. Não, tem que conversar com os caras, tem que chamar a torcida. Aí eles precisam chamar a torcida, não a torcida organizada. Fazer, sei lá, chamar o torcedor. Uma audiência pública. Não, você pode fazer, convoca lá na sede do clube. Olha, vamos fazer aqui uma conferência com a torcida organizada pode até comparecer lá com as suas lideranças também e expor o que acontece. O que foi que o Jovair disse? Porque a Caixa nos ameaçou, nos chamou, porque se não tiver mais público no estádio, vão cancelar o patrocínio da Caixa. Cancelando o patrocínio da Caixa, nem eu e nem o Maurício damos conta de tocar. Ou seja, nós vamos deixar. Isso sensibiliza o torcedor? O torcedor fala, então solta, meu filho. Você tá aí porque você quer. Isso aí não muda o quadro. É uma autobajulação e isso não leva a nada. É inócuo, você tem razão. A reclamação ela é inócua. Traz um fato que todo mundo já sabe, concreto, que desse jeito que o Atlético, com o estádio vazio, não tem como vocês sobreviver no nível que o Atlético está hoje em dia. O Atlético é um clube que hoje custa muito dinheiro, ele tem um CT muito bem arrumado, isso custa dinheiro para manutenção, ele tem um time bem razoável, agora ele está arrumadinho, são salários não são tão baixos, ele joga uma divisão que é a segunda divisão mais importante do país, ou seja, ele está entre os 40 melhores times do país, então ele precisa de ter uma renda um pouco melhor. É bom que se põe um ponto final nessa história da Caixa aí, porque é muito estranho, você não recebe, não tem os documentos, mas estampa o patrocínio, sabendo que não vai conseguir as certidões, é muito estranho, é esquisitíssimo. A Caixa é esquisita quando... Não, o Atlético está dizendo que vai. O presidente do Atlético disse que vai aderir ao Profut. Então pronto. E vai resolver essa parada. Aí eu aposto que com certidão a Caixa não sai. Quer valer? Não sai, não sai. Se tiver as certidões, não sai. Bom, coloca na sequência, por favor, os jogos que o Atlético tem pela frente até o final da Série B. O CRB já é sábado que vem? Isso, sábado que vem, 9 da noite. Não? 7. É sexta-feira. 7 é sexta? Eu acho que é. Pois é, na tabela está sábado, Hoje né? é 1. Cadê aqui? É 7/1, 9... Hoje é 1? Hoje é 1. Então, domingo é 8. Então tá certo. Então é sábado, 9 sábado. da noite. Aí depois, na terça-feira, dia 10, o Sampaio Corrêa fora. Aí depois, na sexta-feira, dia 14... É 14 sexta. Não, sábado, dia 14, porque sexta é 13, tem o Macaé em casa. Sexta, 13, é? Ainda bem que não é depois de agosto. o Oeste em casa e o Bahia fora. Daqui a pouquinho a gente coloca na tela a classificação.